Olá, todos bem? Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. Estamos hoje, mais uma vez aqui, para atender um pedido da casa, para fazermos um estudo da lição número 4 do livro Sinal Verde, psicografado pelo Chico, uma obra de André Luiz, um texto de André Luiz. E Sinal Verde tem muitas lições para nós. E o tema de hoje, especificamente, trata-se de conduta no lar. E nessa lição número 4 de Sinal Verde, o título que André Luiz dá é No Recinto Doméstico. Mas vamos primeiro entender o que é conduta e vamos entender o que é lar. Conduta é o proceder, é o modo de ser, de se comportar, de se portar e, acima de tudo, de agir. E, além do mais, o lar vem da origem lareira. Alguém sabe o que é lareira, né? Aquela fogueirinha no lugar quente, né? Um queijo fondue, um vinho caprichoso, naquelas cidades que têm um inverno muito intenso, como é o caso no sul do Brasil. Lar vem de lareira, de fogo, acolhimento, aconchego, que se relaciona ao fogo do sentimento. Nosso sentimento tempera, nosso sentimento aquece, ou ele esfria e congela? Então, conduta no lar nos chama para isso, né? Nosso modo de agir, de proceder, de se portar. É como a lareira leva o sentimento, né, na convivência doméstica, levando o fogo fraterno do amor, do bem-estar. E aí André Luiz inicia o texto com uma frase muito interessante que nós vamos trabalhar ela o tempo inteiro, né? Ele diz assim, para não perder a qualidade: bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Muitos já devem estar lembrados aí. O que é a caridade segundo Jesus? Na questão 886, né? Que Kardec pergunta, não é verdade? Mas vamos primeiro para a primeira palavra que André Luiz utiliza: bondade. O que vem na nossa mente? Benevolência. Bondade vem também benignidade. Bondade vem também magnanimidade. Bom, essas três coisas é para a alma nobre, a alma generosa, ou o espírito, né, que se dedica em servir. E como diz Emmanuel, o nosso lar, o ambiente doméstico, é o menor cadinho para que nós possamos começar a desenvolver a asa da moralidade e a asa da inteligência, do conhecimento. Também nos diz o espírito Agar, que também o ninho doméstico é a antecâmara do lar celestial. Opa, então está aí a oportunidade que nós temos no estudo de hoje de tentar olharmos para dentro de nós e sentir se somos magnânimos, se somos benevolentes e se somos, acima de tudo, né, pessoa que leva magnanimidade, benevolência para dentro de casa. E a benevolência, ela tem 3 pilares. Segundo Jesus, está lá na questão 886, ela tem o quê? A caridade da benevolência, né? Vem junto com a indulgência e com o perdão. Então, o lar doméstico, como já nos ensina Jesus, ele tem toda uma intencionalidade de fazer com que nós venhamos nos reconciliar com os adversários do passado. Principalmente no nosso planeta, que é uma terra, né? Hospital, escola, presídio, manicômio, né? Porque é expiação e prova. Ainda vamos entrar num processo de 50% regenerativo, 50% ainda de provas, porque não vamos mudar da noite por dia, porque a natureza não dá salto. Mas nós podemos, dentro dessa lareira do coração, esse amor que nos aquece, da fraternidade, do entendimento, da compreensão, saber fazer uso das palavras, né? Não gerar gritos dentro do lar, principalmente com crianças, ter os pertences com usufruto coletivo, servir o conjunto como um todo, não ter tarefas específicas para alguém, né? Porque na nossa cultura latino-americana ou ibero-americana ainda temos o hábito misógino e machista de que a mulher faz uma coisa e o homem faz outra. Não, a lareira, todos se sentam para aquecer. Todos se sentam para sentir o calor do aconchego num ambiente de frio. O lar é o que nos aquece do frio do mundo exterior. E da frente da lareira, ninguém escolhe quem faz o quê. Todos estão ali fazendo o que é possível para se autossuprir e se autoagradar. Então,
nas questões domésticas, né? Já que é conduta no lar, o nosso comportamento, o nosso modo de proceder é no menor condomínio que nós já convivemos. Se no condomínio do lar, no aconchego doméstico, nós não temos determinadas afinidades com tarefas e nem tampouco nos preocupamos em aprendê-las para colaborar com o nosso cônjuge ou fazer com que nossos filhos e os colaterais que cheguem colaborem também, para que essa comunidade ou esse condomínio sobreviva, né, tenha autossubsistência pelo calor do afeto, aí alguém vai se sobrecarregar. E é comum no povo ibero-americano deixar as mulheres fazerem tudo. Além delas trabalharem fora de casa, ainda quando chega, tem uma dedicação muito mais intensa do que nós, né, do gênero masculino, ok? Então, André Luiz já começa a nos chamar a atenção em sinal verde, né, na lição número 4, que no recinto doméstico é necessário termos palavras sempre de edificação e estarmos para servir o tempo inteiro. Aí ele logo no final diz, mesmo que nós tenhamos tarefas urgentes para realizar, estejamos atrasados para alguma coisa, porque só vive atrasado quem é desorganizado. Quem, né, tem a prudência da serpente, a inocência da pomba, ele planeja seu dia, planeja sua hora, planeja sua manhã, planeja a semana e planeja o mês, para que ele possa caminhar sempre em equilíbrio nos espaços que ocupar. Então o tema de hoje nos convida a esse processo de tentarmos compreender o que somos nós enquanto espíritos imortais, numa co-convivência reconciliatória, no menor cadinho para construir as duas asas para voarmos para a angelitude. E quem somos nós nessa cultura ibero-americana e o gênero pai, mãe, filho, sogro, genro, nora, não importa, nesse condomínio doméstico da família que o Criador coloca para que possamos nos reconciliar uns com os outros enquanto estivermos caminhando com Ele. E aí, nesse capítulo, André Luiz nos ensina a termos o cuidado com os usos dos pertences caseiros, ter usados o cuidado com as palavras que vamos direcionar em relação ao próximo. Temos o cuidado de nos abster com comentários que possam ser escandalosos ou inconvenientes, que venham gerar prejuízo. Nós vamos encontrar nos evangelhos que não saiam palavras torpas de nossas bocas, que tenhamos sempre palavras de edificação. Opa, então isso é ótimo, porque nós estamos tendo uma conduta de quê? De benevolência, de magnanimidade, né? De caridade, que acima de tudo é a indulgência e o perdão. Então, queridos e queridas, o nosso pensamento de hoje é: o que sou eu, enquanto espírito imortal, com esse conglomerado que o Criador colocou próximo de mim para me lapidar? São os profissionais que cuidam do ouro e do diamante, e eu sou a pedra bruta para ser lapidados por eles. Se eu tenho esse entendimento, que as pessoas que estão comigo, dentro do lar, dessa lareira, aquecimento do afeto, estão para isso, eu vou permitir que façam tudo de mim. Debulhar o trigo, decepar a cana, tirar da cana a garapa do mel. Então, nós precisamos nos deixar sermos arados, para que eles venham cortar a dureza do nosso coração e lançar nas covas, né, desse sentimento as sementes do amor, as sementes do perdão, da benevolência, da mansuetude e da humildade. E André Luiz nos pede, muitas vezes, problemas pequenos e aparentes, superficiais, mas determinados comentários desequilibrantes, expressões, né, deselegantes, geram um mal-estar de uma maneira muito mais intensa do que o próprio problema geraria. Aí ele nos pede que nós devemos ter o máximo cuidado. Quanto às doenças no grupo familiar, devemos evitar comentários, né, constantes, ter os detalhes o mínimo possível, mas termos mais a posição de recuperação, de direcionamento para o bem-estar, porque o pensamento produz aquilo que nós já sabemos pela doutrina espírita. Então, geramos energia positiva ou negativa, dependendo da maneira que nós nos conduzimos nesse ambiente doméstico. Então, nós devemos ter o máximo de cuidado de observar como está sendo a nossa posição. Temos muita crítica com alguém? Temos muita censura para algum ato? Observamos de maneira indelicada a forma que o outro agiu? Não nos sentimos tão bem quando alguém não atendeu aos nossos caprichos? Significa que somos muito mais egoístas e orgulhosos do que servos de Deus no mundo e discípulos de Jesus enquanto aprendizes da Boa Nova, que é o seu evangelho de mansuetude e humildade. Então, ele nos pede para que nós possamos sempre fazer o elogio,
qualquer atividade que alguém do ninho doméstico realizar, nós procurarmos levar uma palavra de edificação, né? De agradecimento, de bem-estar, de gratidão, porque Deus colocou aquele ser próximo de nós para nos tornarmos melhor. Não é aquele que está conosco que tem que ser melhor, nós que precisamos ser melhor. A partir desse entendimento, seremos lapidados a pedra bruta do sentimento e o nosso coração se transformará em ouro reluzente ou diamante luminoso, para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz e que a nossa luz não seja sombra. Então, desejo a todos os irmãos que nesse estudo de hoje nós possamos compreender o nosso papel evolutivo. E nós chamamos de lar, não chamamos de casa, porque a casa é fria. A casa, a ferrugem, a traça, corrói. Se não fizer reforma, vai ter goteira, vai nascer mato, as paredes vão rachar, a tinta vai ficar sem graça. No lar, não. Os corações se aquecem o tempo inteiro e vai havendo a chamada reforma íntima, reeducação dos sentimentos, renovação de atitudes, todas as vezes que nós sentamos na mesa e de maneira serena fazemos a nossa ceia, trazendo Jesus presente, como se fosse aquela criança deitada na manjedoura do nosso coração. Aí sim é um lar. É um ambiente de aconchego, é a lareira do sentimento e do afeto, e é o momento que o nosso sentir, pensar e agir, o nosso modo de se portar, vai fazer com que a nobreza de nós, enquanto espíritos filhos do amor, que é Deus, venha manifestar a sua graça no mundo, dentro da nossa casa. E no dia que escolhemos o Evangelho para realizarmos nesse recinto de aquecimento, que ele seja ponto de luz, para que a espiritualidade, no decorrer da semana, ao perceber que nos auto-evangelizamos nas relações do sentido, pensar e do agir, o nosso estudo, nossa leitura e comentários seja pautado como medicamentos para, lógico, nos retroalimentar e, acima de tudo, a espiritualidade ajudar a nossa circunvizinhança, porque o mundo sofre, o mundo dói, o mundo degladia. E nós espíritas sabemos que não podemos nem duelar, nem degladiar, nem julgar, nem desmerecer quem quer que seja, porque o ninho doméstico, como diz o Espírito Agar em Carta do Coração, é a antecâmara da pátria espiritual. Então, o que vivemos hoje com essa lição, o que nos faz pensar o quem e o que somos nós, nesse espaço luminífero que o Criador nos dá para evoluir, vai fazer com que a bondade, a caridade, a mansidão, a ternura se faça manifesto nessa lareira do afeto daqueles que se aconchegam para poder fazer um auxiliar o outro, porque não é possível caminhar sozinho, embora a evolução é de fora o íntimo, mas nós devemos ter sempre alguém como escada, corrimão ou degrau. Espero ter atendido o coração de todos e que nós venhamos valorizar a lareira da nossa existência, para que nosso coração esteja sempre aquecido para amar, amar, amar. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações, hoje e sempre.